Durante o Renascimento na Itália, tinha uma pedra gigante lá na cidade e eles estavam discutindo o que fazer com ela. E aí decidiram que o Michelangelo, o conhecido Michelangelo, faria uma escultura dessa pedra. E aí ele fez a escultura e o seu patrono, o Soderini, que é o quê? O cara que patrocina a arte dele, é como se fosse o chefe dele, foi lá ver a escultura e apesar de ter achado muito boa, ele falou que o nariz estava muito grande. O cara era muito orgulhoso e ele queria dar a opinião dele em cima disso e queria que o Michelangelo alterasse o nariz. E o Michelangelo ele percebeu que o problema não era o nariz, e sim o ângulo que o Soderini estava na hora que ele estava vendo a escultura. O que ele fez, o Michelangelo? Ele foi muito esperto e fez o seguinte: ele subiu numa escada, levou um pouco de pó na mão, pó daquela pedra que ele estava tirando, e fingiu que estava tirando ali uma parte do nariz e fazendo o nariz ficar menor. E aí foi deixando o pó cair para parecer que ele estava tirando parte do nariz. E aí ele chegou e falou assim pro Soderini, ó, chega um pouco para trás, vai naquele ângulo ali e olha agora, vê se ficou melhor. E aí o Soderini olhou e falou, tá perfeito agora. O que aconteceu aqui? O Michelangelo já sabia sobre a lei número 9 do poder, desse livro aqui, que está com certeza nos top 3 aí de melhores livros para sua carreira. Foi com certeza um dos melhores livros para a minha carreira, esse livro. É a terceira vez que eu leio ele. É um dos livros que mais mudaram a minha vida. Super recomendo. É um pouco extenso, mas fica aí então um resumo da lei número 9, que é o quê? Vença pelas suas atitudes e não pela discussão. Não discuta. O que acontece aqui? Mesmo se você tiver certo, se você tiver com a razão, a chance da outra pessoa ficar ou ofendida ou levar isso para um lado pessoal, ou mesmo sem perceber, ela levar isso para um subconsciente que lá na frente vai te impactar, é muito grande. Então não discuta. E qualquer triunfo momentâneo que você conseguir tirar da discussão vai te custar muito caro. Pode não ser agora, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 2 anos, mas vai te custar caro. O ressentimento e a má vontade que você vai despertar nessa pessoa são irreparáveis muitas vezes. Então tome muito cuidado com discussões em geral. Vença por atitudes. Então esse exemplo do Michelangelo mostra bem. O Michelangelo ele sabia que o outro cara era orgulhoso, ele sabia que o ângulo que o cara estava olhando era o que estava impactando ali a forma que ele estava vendo o nariz. Mas ao invés de ele falar isso pra ele, ao invés de ele chegar no cara e falar, ó, você que tá errado porque você tá no ângulo errado, ou simplesmente se ele tivesse falado assim, muda de ângulo que você vai ver melhor, isso de certa forma mostraria que o Michelangelo sabe mais do que ele. E aí poderia virar uma discussão, e aí o dano é irreparável. O cara pode até saber, entender que ele tá errado, mas pouquíssimas vezes as pessoas assumem que estão erradas e quando elas assumem, nada te garante que elas não estão ressentidas ali. Porque muitas vezes acontece no subconsciente e não tem como nem a própria pessoa saber. E isso vai te custar caro um dia. Então vença por ações. Algumas vezes você vai ter que participar de discussões no trabalho, por exemplo, porque muitas vezes o resultado daquela discussão ela pode realmente definir a direção para onde as coisas vão. E às vezes não tem como você provar com ações. Então selecione essas brigas. Não seja aquele cara que briga o tempo todo por tudo, discute tudo e quer estar certo toda hora. Porque isso só vai afastar as pessoas ou até pior, as pessoas vão se vingar uma hora em algum momento. Bom, falando de carreira então, se você é gestor, bem conectado com isso, mas ainda mais direto, quando você está dando um feedback para uma pessoa negativo, nunca faça isso em público, porque cria um efeito similar, só que muito mais intenso até. Feedback negativo, nunca em público. Positivo, é excelente dar feedback positivo em público. É uma coisa super recomendada. E se for dar um feedback negativo, se você conseguir utilizar ações, exemplos concretos do que aconteceu e não trazer de uma forma subjetiva, isso vai ser muito melhor, porque o subjetivo ele abre um campo maior para ter discussão, para ter discordância, para a pessoa falar não concordo. Agora, se você utiliza ações ou até exemplos da própria pessoa quando ela fez uma coisa correta, é muito mais difícil ela discordar. Ela mesma, ela vai se comparar com ela mesma, então fica muito mais fácil para ela assumir esse erro, assumir que ela poderia ter feito melhor. Espero que o vídeo tenha ficado claro.
Se tiver ficado qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Esse tema é interessante para você? Deixe aí nos comentários que eu queria saber. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Meu nome é Danilo. Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Alfa. Um abraço e até o próximo vídeo.